Olá, bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Iniciação à Leitura e Teoria Musical. Na aula passada, a gente estudou um pouco sobre o que é música, a gente viu sobre os tipos de música. Nessa aula, a gente vai começar propriamente o estudo dessa notação musical moderna, que a gente chama, né? Teoria musical moderna. A gente vai ver sobre os elementos básicos da escrita e a gente vai avançando rumo à fluência na leitura musical. Vamos lá? Uma coisa importante que a gente tem que aprender, e talvez vocês se perguntem, né? Por exemplo, o que é preciso para fazer música? Eu pergunto para você, pense um pouco. Eu sei que não é uma pergunta muito fácil, mas geralmente quando eu pergunto isso em sala de aula, os alunos falam assim: professor, para fazer música a gente precisa de violino, de flauta, precisa de cantor. Todas essas respostas, elas estão corretas. Realmente, com isso a gente faz música. Porém, eu busco uma resposta um pouco mais geral, assim, mais, digamos assim, mais genérica, né? Por exemplo, a gente está falando, vamos falar de matéria-prima. Eu tenho aqui uma mesa, certo? Essa mesa, ela tem uma matéria-prima. Se eu fosse construir uma mesa, eu iria utilizar o quê? Madeira, certo? Se você respondeu madeira, respondeu corretamente. Porque através da madeira, né, a matéria-prima, você vai e dá formato à mesa. Você organiza a madeira de tal forma que ela se transforme em uma mesa, certo? Precisa de técnica, precisa de pensamento, né, direcionar, inteligência, tudo isso daí a gente tem e a gente utiliza para fazer uma mesa, certo? Agora, para fazer música, qual seria a matéria-prima? Tem gente que fala assim, criatividade e tal. Para fazer a mesa também precisa de criatividade. Só que a matéria-prima é madeira, certo? Para fazer música, a gente utiliza, nossa matéria-prima é o som, tá bom? O som. Isso parece simples, mas é isso mesmo, o som. Quando a gente toca num violino ou numa flauta, a gente está utilizando a flauta ou o violino para produzir um som, certo? Mas a gente pode falar de maneira mais geral, o som, a voz, quando a gente canta, a gente faz som. Os instrumentos de percussão, de corda, de sopro, todos esses são instrumentos que produzem som, tá certo? Uma primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui na nossa lousa digital, né? Eu vou desenhar para vocês como seria a representação gráfica do som. A gente faz sempre assim. A gente faz essa bolinha que a gente chama de cabeça, certo? Você pode até pegar o seu caderno em casa e fazer. E a gente tem esse traço que vai para cima, que a gente chama de haste, certo? Esse elemento gráfico a gente chama de som, certo? E a gente também tem esse outro elemento aqui, que é um pouco diferente do som, parece mais com um raiozinho, né? Imagina assim, um Z, um 3, aí você faz a fusão, né? Aí vai ter esse elemento, que é a representação do silêncio. Esse aqui seria o som, certo? Esse aqui seria o silêncio. Uma coisa importante eu não falei especificamente, mas assim, a gente tem um som, certo? Mas em música a gente também tem um silêncio. Silêncio, professor, mas eu vou para aula de música para aprender a tocar e não para aprender a fazer silêncio. Não, mas pense bem. Na música a gente trabalha muito com ritmo, né? Com durações. E tem momentos que a gente não toca também. Tem momentos que a gente pega o nosso instrumento e a gente está contando. Mas tudo isso faz parte da música. Se você não fizer organizado, não vai ficar legal a música. Tem momentos que a gente respira, certo? Tudo isso daí conta. Então a música a gente sempre fala que ela utiliza o som, mas também o silêncio. Existem até alguns tipos de música que levam muito em conta o silêncio, músicas mais modernas, né? Mais especificamente sobre a questão da escrita, a gente vai ficar aqui com o som e o silêncio, certo? O do lado aqui esquerdo vai ser o som, vou até escrever aqui para vocês verem. Som, certo? E aqui do lado direito eu vou ter o silêncio. Certo? Tem o som e tem o silêncio. Existem outras figuras, certo? A gente vai ver todas as figuras, mas por enquanto vamos ficar só com essas duas para a gente entender sobre isso. Então, para mim fazer música, eu preciso de som e de silêncio, certo? A matéria-prima básica. Só que só isso, se eu tiver só madeira, eu já faço uma mesa? Com certeza não, né? Você precisa não é só a madeira, você precisa de técnica, né?
Por exemplo, tem pessoas que sabem fazer coisas com madeira, sei lá, uma cerca, que é bem mais simples, né? Ou não, também não é tão fácil. Mas assim, não é todo mundo que vai fazer uma mesa dessa, certo? A gente precisa de dar formato, dar forma, certo? Então, por isso que a gente fala que a música, ela precisa de som, silêncio, mas ela precisa de uma forma. E eu falo assim, de maneira bem simples, eu falo assim, que para a gente ter música, a gente precisa de organização, certo? Vou colocar aqui som e silêncio, mais, vou botar até o G só. Se org de organização, certo? Isso é bem, não é uma definição de música, eu não estou falando de definição, estou falando de descrição, certo? A gente descreve o que tem nas músicas, né? Tem som, silêncio, uma maneira de ordenar isso, de organizar através de melodias, de harmonia, você coloca o som de maneira vertical, né? Tudo isso daí trabalha de organização, porque assim, ó, se eu tiver som e silêncio de maneira aleatória, talvez não vai dar exatamente na música que você quer, certo? Pode até existir um tipo de música que trabalhe com um som e silêncio de maneira mais aleatória, mas geralmente na música ocidental, essa música que a gente vai trabalhar aqui é uma música que tem digamos assim, um aspecto mais escrito, né? A própria música popular, ela tem uma metrificação, ela tem um certo padrão. É baseado no compasso que a gente falou e baseado nas notas, certo? Existem outros tipos de música que são mais aleatórios e tal, mas o nosso curso aqui ele vai voltar mais para esse tipo de música, que já é muito abrangente. Vocês não fazem ideia como é abrangente isso. Então, assim, a gente tem o som, silêncio, certo? A gente tem organização. E a gente vai estudar sobre isso. Estudar sobre essas maneiras de escrever música. Então, falando mais propriamente sobre a escrita musical, certo? A gente vai continuar com esses conceitos. Eu vou até apagar aqui a luz para a gente continuar. Só um instante. Você pode também apagar no seu, então. Você pode fazer na outra folha, né? Se você preferir. Então, a gente tem aqui o que eu chamei de som, certo? Vamos lá, som. E a gente tem também o silêncio. Ok? No lado do som, a gente vai fazer o nosso primeiro som que a gente aprendeu a escrever, que é o som curto, certo? A gente faz aqui a cabeça, essa bolinha preta, pintada, né? Pode ser qualquer cor, mas tem que ser pintada. E a gente faz o silêncio, parece com um raio. Esse som aqui, a gente chama de som e silêncio curto, certo? Curto, certo? Esse aqui é o som curto, esse aqui é o silêncio curto. Ah, professor, o que é som curto? O som curto, você vai entender melhor se você entender a questão do som curto e som longo, que eu vou já explicar. Antes disso, tem um conceito muito importante que é o conceito do pulso, certo? O pulso em música. O que é o pulso? O pulso é a unidade de medida da duração do som, certo? A unidade de medida do som. Como é que é isso? Por exemplo, se eu fizer qualquer som aqui, sol, e eu te perguntar qual o tamanho desse som, você vai responder, talvez, não sei, curto, é longo, é difícil, né, de responder. Agora, veja assim, ó, sol, qual o tamanho desse som? Você vai me dizer, professor, tem 3. 3 o quê? 3 pulsos, ou 3 tempos. É justamente isso. É justamente isso. O pulso é essa unidade de medida que a gente vai se referenciar, certo? Para determinar o tamanho do som. Ó, qual o tamanho desse som? Sol. 2 pulsos, certo? Agora eu vou fazer um som de 4 pulsos. Presta atenção. Sol. Ok? Percebeu? Eu estou batendo a mão, mas eu poderia não bater a mão. Poderia fazer internamente. Como eu poderia bater o pé, ou poderia estalar o dedo, certo? A coisa mais importante do pulso é que ele deve ser regular. Se você tentar escutar o seu pulso, né, o seu coração aqui, você vai perceber que eles seguem um padrão. Se você estiver parado, né, ele vai sempre tum, 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 tum.
Ele tem um padrão que se repete de velocidade, de andamento, que a gente fala em música, certo? Então, o pulso é isso, é a régua, digamos assim, a unidade de medida do som. Se a gente fosse medir essa mesa aqui, ou uma mesa qualquer, qual o tamanho dessa mesa? Você ia falar assim, professor, tem 1,20 m, 1,30 m. É assim que você responde, né? Agora, se eu perguntar qual o tamanho desse som, você vai dizer, tem 3 pulsos, tem 4 pulsos. Tá certo? Entendido? Então, vamos voltar para cá agora, para a nossa lousa aqui. Então, aqui, ó, o som curto e o silêncio curto, ambos vão ter o quê? Um pulso, certo? A gente também tem o som longo, que, se você comparar o som longo com o som curto, a diferença é que o som curto a gente tem a cabeça pintada e o som longo a cabeça não é pintada, certo? No som longo a cabeça não é pintada. E o silêncio também tem um silêncio longo, certo? O silêncio longo a gente faz assim, ó, uma linha e esse quadradinho aqui, que alguns chamam de como se fosse um chapéu, né? Depois a gente vai ver a escrita digital, certo? Eu estou fazendo aqui uma escrita bem parecida com o que você talvez vai fazer em casa. Eu estou usando um tipo de lousa também digital. Mas quando a gente for trabalhar, por exemplo, no programa, ele vai ter alguma variaçãozinha do desenho. Depois eu posso mostrar isso com mais detalhes. Então a gente tem o som e silêncio curto, o som e silêncio longo, ok? Vá copiando aí comigo. O som curto, ele vai valer um pulso, certo? Eu vou colocar aqui um P, certo? E o som longo vai ter 2 pulsos, certo? Vou colocar aqui 2P. Ok? Professor, como é que faz isso? É simples, ó. Quando eu disser assim, ó, faça um som curto, você vai fazer assim, você vai esticar a sua mão esquerda, tá bom? E a sua mão direita vai ficar em cima e vai bater aqui, ó. Quando eu digo som curto, você só bate uma vez. Sol. Faça 3 vezes o som curto. Sol, sol, sol. É fácil, né? Você vai bater 3 vezes. Faça 2 vezes o som curto. Sol, sol. Ok? Vou fazer um exercício aqui. Vou escrever e você pode fazer comigo. Deixa eu abrir aqui uma segunda lousa. Pronto, a gente está agora com a nossa segunda lousa e eu vou fazer aqui um exercício. A gente vai ter som e vai ter silêncio. Vamos lá. Vou escrever aqui um som curto. Um som curto. Agora eu vou colocar um silêncio. Outro silêncio. Mais um som curto. Um silêncio. Um som curto. Um silêncio. E 2 sons curtos. Ok? Importante aqui ressaltar que todos têm um pulso. Você lembra na tabela que a gente viu? O som curto ele tem um pulso, certo? Então eu vou colocar um tracinho aqui de baixo, representando um pulso. Um pulso, um pulso, um pulso, um pulso, um pulso, um pulso. Todos têm um pulso. Professor, se todos têm um pulso, qual a diferença do som curto para o silêncio curto? O nome já diz, ó. No som você vai falar a nota, ou vai cantar a nota. No silêncio você marca o pulso de tal maneira. Só que você não fala nada. Vou tentar acompanhar vocês aqui com o meu mouse, certo? Ó, no primeiro tempo seria sol, 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 sol. Tá bom? O que acontece? Quando chega aqui no silêncio, a gente não fala, mas a gente continua marcando, certo? Quando chega no som, a gente fala de novo. Vamos fazer mais uma vez o exercício, ó, do início. Eu vou contar 1, 2 de preparação, certo? 1, 2, sol, 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 sol. Não é fácil, né? Só tem que bater a mão de maneira regular, ou pode estalar o dedo, se você preferir. Eu estou fazendo com a mão, mas você pode também estalar o dedo.
E toda vez que tiver o som, você fala sol. Poderia ser outra nota. Eu escolhi o sol aqui. E quando tiver o silêncio, você simplesmente não fala, tá bom? Vou fazer mais um exercício para que a gente possa praticar essa questão. Vou colocar ele aqui embaixo. Som, silêncio. Agora eu vou separar de 2 em 2. Acho que fica interessante. Ó, a gente tem som, silêncio, som, som. Silêncio, som. E silêncio, som. Tá ok? Vou colocar essas barrinhas aqui para dizer que terminou, certo? Então a gente vai começar daqui. Você pode fazer comigo. A primeira vez, se quiser observar eu fazendo, na segunda vez você pode ir fazendo comigo. Vamos lá. 1, 2, sol, 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 sol. Muito bem, é isso daí. Vou colocar um tracinho debaixo de cada pulso, só para ajudar vocês. Esse tracinho está indicando que você vai bater a sua mão, que vale um pulso, tá bom? Mais uma vez, você pode fazer comigo agora. Eu recomendo que você faça comigo. Vamos lá. 1, 2, sol, 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 sol. Legal, né? Não é fácil? Não é fácil não. É você que é inteligente. Se você estudar, você vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Não tenho a menor dúvida. Então, assim, a gente está vendo aqui o som, está vendo o silêncio e está vendo já o exercício, né? A gente já está praticando. A gente já pode dizer que essa aqui já é uma aula prática, não é uma aula teórica, certo? É uma aula prática, porque a gente está fazendo exercícios. Agora a gente vai ver um pouquinho também do som longo. Vou só colocar na outra tela. Ó, você lembra? A gente tem aqui o som longo. A diferença do som longo para o som curto o som longo ele não é pintado a cabeça da nota. E o som curto, a cabeça da nota é pintada. O som longo vai valer 2 pulsos e o som curto só vai valer 1, certo? A gente vai usar basicamente agora som longo, som curto e silêncio curto, tá bom? Vamos voltar para a nossa outra lousa. Eu vou abrir mais uma guia para que a gente possa fazer o exercício de som longo. Agora a gente vai fazer exercícios com o som longo, como eu tinha falado, certo? Nessa outra lousa, né? Então, o som longo, como é que faz o desenho do som longo? A gente faz a bolinha e a haste, certo? A gente não pinta a bolinha. O som longo, ele vale 2 pulsos, então ele vai ter 2 tracinhos. Só que esses 2 pulsos, eles estão ligados, a gente chama de ligados. Com uma carinha feliz, né? O que acontece? Isso é diferente de 2 sons curtos. Por exemplo, tem um som curto aqui e tem um som curto aqui. Ó. 2 sons curtos são 2 pulsos. Um som longo também são 2 pulsos. Só que a diferença é que no som longo a gente tem 2 pulsos que estão ligados. Como é que é isso? Primeiro eu vou fazer 2 sons curtos do lado direito. Sol, sol. Sempre termina em cima, tá bom a mão? Aí o que acontece? No som longo, você bate 2 vezes, porém só fala uma nota. Fica assim, ó. Sol. Esse é o som longo. De novo o som curto. Sol, sol. Agora o som longo. Sol. A gente bate 2 vezes, porém fala só uma nota. Tá bom? Isso é uma diferença muito importante. Vou fazer aqui alguns exercícios para a gente ficar praticando a diferença de som curto para som longo. Vamos lá. Vou começar primeiro com som curto. Vou separar com essa barrinha aqui. Agora eu vou fazer um som longo. Vou fazer... Peraí, eu vou apagar isso aqui. Vou começar com silêncio. Depois eu vou fazer um som curto. E aqui eu vou fazer um som longo.
mais outro som longo. E aqui termina. Certo? Deixa eu só ajeitar esse final aqui, que não ficou tão bom. Deixa só assim mesmo. Ok. Vou colocar os tracinhos embaixo para ajudar, né? Para ficar mais simples de ler. Um pulso, um pulso. Quando é o som longo, a gente tem 2 pulsos. Só que esses pulsos estão interligados. Vou colocar assim por enquanto. Um pulso no silêncio, né? Curto. Um pulso no som curto. Aí aqui a gente tem 2 pulsos no som longo. Mais 2 pulsos. Ok? Como é que seria esse exercício? A gente tem 2 curtos, um longo, silêncio, curto. Depois 2 longos. Uma coisa que você tem que saber aqui é que você tem que bater o pulso várias vezes. Para cada tracinho desse aqui, a gente tem um pulso, certo? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai bater 10 vezes a sua mão, certo? Agora é só você acompanhar aqui se é som, se é silêncio, ou se é som longo, ou se é som curto. Vamos fazer? Vou fazer uma vez, você vai vendo e depois, se você quiser, você pode fazer junto comigo. Vamos lá. 1, 2. Sol, sol, sol. Sol, sol, sol. Tá vendo? Eu acho que você deve já ter conseguido de primeiro, né? É fácil, né? Isso aqui tá simples, né? Mas se você não tiver conseguido, não tem problema também. A gente vai trabalhando aqui até você entender melhor. Vamos fazer somente o primeiro e a segunda parte. A gente vai chamar de compasso, certo? Essas divisões, a gente está dividindo em partes iguais, a gente chama isso de compasso. Vamos fazer o primeiro e o segundo compasso, que a gente tem 2 som curtos e um som longo. Vamos lá. 1, 2. Sol, sol, sol. Certo? No som longo a gente bate 2 vezes, mas só fala uma nota. Agora vamos fazer aqui, ó. Vou colocar até o número. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto compasso. Vamos fazer agora o terceiro e quarto compasso. O terceiro começa com silêncio, então a gente conta, mas logo no início já não fala. 1, 2. Sol, sol. E o quinto compasso? Sol. É só isso. Eu sei que não é tão simples, né? Eu falo assim, simples para poder motivar vocês a não ter medo de estudar. Mas vocês são inteligentes, vocês vão conseguir, com certeza. Vamos fazer comigo agora. Som curto e som longo. Vamos lá. 1, 2. Sol, sol, sol. Sol, sol, sol. Isso, muito importante bater regular, certo? E sempre terminar em cima. Se você estiver fazendo com a mão, como eu ensinei, termina sempre com a mão em cima, tá bom? Como eu estou tendo que acompanhar aqui a lousa digital, eu estou batendo na mesa. Mas eu prefiro também fazer com a mão. Vou fazer uma vez sem acompanhar na lousa digital, certo? Igual vocês estão fazendo em casa. Vamos lá. 1, 2. Sol, sol, sol. Sol, sol, sol. Isso, muito bem. Então, esse foi o exercício que a gente fez de leitura rítmica, certo? Esse aqui já é um exercício de leitura rítmica. Utilizando som curto, som longo, silêncio. A gente já está trabalhando 3 elementos de leitura rítmica, já é a nossa segunda aula só. Então, assim, se dediquem que vai dar tudo certo, a gente vai aprender e vai chegar no nosso objetivo, que é a fluência da leitura musical. Vamos fazer agora o nosso último exercício dessa aula. Vou fazer mais um exercício que vai abordar todos esses elementos, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, nosso próximo exercício, fazendo com os mesmos elementos. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Eu vou fazer diferente agora. Eu vou começar com os tracinhos.
Ó, eu fiz aqui para vocês os tracinhos, certo? Já comecei já fazendo toda a base aqui. A gente tem, ó, um compasso, 2, 3, 4, 5. Cada compasso vão ter 2 pulsos, certo? A gente pode distribuir como quiser. No primeiro compasso eu vou colocar um som e um silêncio. No segundo compasso eu vou colocar um som longo, certo? Como o som longo vale 2 pulsos, então eu não preciso colocar mais nada. Ele já preencheu o compasso. No terceiro compasso, eu vou colocar o contrário do primeiro. Eu vou colocar primeiro um silêncio e depois um som. No quarto compasso, eu vou colocar 2 sons curtos. Aqui. Ficou um pouquinho torto, né, esse traço. Vou deixar assim mesmo. Vocês podem fazer bem retinho, se quiser. Também. Essa coisa digital, eu já estou me acostumando a escrever assim. No último compasso, a gente vai fazer um som longo, certo? Ok? No som longo, a gente pensa sempre na ligadura, certo? Eu tenho 2 pulsos, mas esses pulsos, eles estão interligados. Tá bom? Então, só para recapitular o nome dos elementos, certo? O que é isso aqui? Vocabulário, certo? Isso aqui é um som curto. Ele vale 1 pulso, tá bom? O que é isso aqui? É um silêncio curto. Vale também 1 pulso. Você vai bater uma vez o pulso. Aqui é um som longo. Vale 2 pulsos. Então, você bate 2 vezes. Seria sol. No primeiro, sol. Tá bom? No terceiro compasso, a gente tem primeiro um silêncio curto, vale 1 pulso, só que você não fala, é silêncio. E depois um som curto. Como é que ficaria? Ficaria assim. Sol. Certo? No quarto compasso, a gente tem 2 sons curtos. Seria sol, sol. E no quinto compasso, a gente tem um som longo. Sol. Vamos fazer esse exercício? Vou colocar aqui, ó, exercício final. É X. Final. Vamos lá, fazer o exercício final. Eu vou contar 2 e você faz junto comigo. Vou tentar acompanhar vocês aqui com o meu pincel aqui. 1, 2. Sol, 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 sol. Ok? Então, esse foi o nosso exercício final do nosso curso de iniciação à leitura e teoria musical, certo? Na próxima aula, a gente vai trabalhar sobre pauta, elementos da pauta, sobre a leitura das notas na pauta e avançando mais nessa coisa de conquistar a fluência na leitura musical. Qualquer dúvida, vocês podem voltar à aula, refazer os exercícios. Sempre é muito importante que você tenha caderno, lápis, caneta e vá anotando as coisas que eu vou escrevendo aqui na nossa lousa digital. Vai escrevendo no seu caderno, vai copiando. Como se a gente tivesse assim, frente a frente, né? Numa sala de aula convencional. Que com certeza a gente vai conquistar a nossa fluência da leitura musical. Um abraço e até a próxima aula.